e sare no interior dessa pessoa. Eu não conheço o histórico das pessoas que estão aqui nessa noite, mas o Senhor conhece muito bem. O Senhor sabe muito bem, o Senhor conhece o passado, o Senhor conhece o presente, o Senhor sabe do futuro dessas pessoas. Por isso eu clamo a Ti, Espírito Santo, querido Espírito Santo, traz cura aqui nessa noite. Assim como um dia o Senhor me levantou da cama numa depressão, o Senhor me chamou ali pelo nome. Levanta essa pessoa nessa noite, Pai. Espírito Santo, abraça essa pessoa nessa noite. Envolva essa pessoa nessa noite com a sua presença, com o seu amor, com o seu abraço, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia. E traz cura, Deus, nesse interior. Traz cura, Deus. Traz aquilo que psicólogo nenhum tem poder de fazer. Traz aquilo que a medicina não tem poder de fazer. Traz aquilo que homem nenhum tem poder de fazer. Só o Senhor pode. Cura divina nesse coração, nessa alma, para que o seu nome seja glorificado e honrado através da vida dessa pessoa, Senhor. Ó Deus, o Senhor é aquele que levanta Elias. O Senhor é aquele que levanta aquele que está caído e está achando que tudo está acabado. O Senhor é aquele poderoso para fazer isso. Aleluia. Por isso eu clamo ao Senhor nessa noite. Levanta o que está caído. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti. Levanta este que está caído. Renova as forças daquele que está sem nenhum vigor. Faz com que ele saia daqui nessa noite transformado pelo poder do Espírito do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se sentar no seu lugar. É uma honra servir ao Senhor. É um privilégio servir ao Senhor. E uma das maneiras que eu tenho de servir a Deus é servir você. Aleluia. Obrigado. Então é uma honra servir vocês aqui nessa noite, tocar, cantar, rir, chorar junto, é muito bom. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Versículo 18, versículo 19. Lucas 4, 18 e 19. Para quem chegou depois, meu nome é Valéria. Pela graça de Jesus, eu sou pastor auxiliar na comunidade de Filadélfia, lá no Barreiro. Estudei com o Luiz em Príncipe das Nações e hoje podemos servir a Deus aí, né? Aleluia. Repartir o pão juntos. Hoje eu tenho dado aula lá no Príncipe das Nações também, pela graça de Deus. E Deus tem dado o privilégio de servi-los de tantas maneiras, né? Então é um prazer estar com vocês. Lucas 4, versículo 18 e versículo 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque temos a Bíblia nas nossas mãos aqui nessa noite. Pedimos ao Espírito Santo do Senhor que faça com que essa palavra fique gravada dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Que essa palavra tome vida dentro de nós. Que essa palavra tome, Deus, vida de maneira que transforme o nosso coração aqui
nessa noite. Em nome de Jesus. Ó Pai, eu te louvo porque temos a Bíblia em nossas mãos, mas também oro pela vida dos nossos irmãos perseguidos, os nossos irmãos que têm sofrido porque amam a Jesus e estão em países onde o Evangelho ainda não pode ser pregado livremente. Ó Deus, nessa noite eu intercedo pela vida dos tradutores de Bíblia. Eu oro pela vida destes homens e mulheres. Eu oro pelas famílias deles, ó Deus, mais uma vez. Peço ao Senhor que dê graça, sabedoria, prospere o trabalho das mãos deles, para que as Bíblias sejam traduzidas, para que cheguem nos países onde nunca chegou uma Bíblia. Ó Deus, em nome de Jesus, se existe algum tradutor de Bíblia que ainda não conhece o Evangelho, que ao traduzir a tua palavra, ele encontre Jesus no meio dessa palavra, que o Espírito do Senhor se revele a ele, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que têm sido perseguidos, clamamos ao Senhor misericórdia e graça, pedimos ao Senhor que renove as forças deles, Pai, onde eles estiverem agora, e assim como o Teu Espírito Santo está nos abraçando aqui nessa noite, que eles sejam abraçados aos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus, que eles sejam abraçados, tocados pelo poder do Espírito Santo também. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Aleluia. Amém. Certa vez uma menininha falou: mãe, de quem é aquele livro que está em cima da estante? Eu acho que eu contei isso aqui da outra vez. E a mãe disse: esse é o livro de Deus. E aí no outro dia a menininha vem de novo e fala: mãe, de quem é aquele livro lá em cima da estante? E a mãe responde: é o livro de Deus, minha filha. Aí de novo a menininha no outro dia pergunta: mãe, de quem é aquele livro lá em cima da estante? Minha filha, já te falei, é o livro de Deus. E aí a menininha vira para a mãe e diz: mãe, então vamos devolver para Deus, a senhora não lê mesmo? E a criança estava ali falando da Bíblia. A Bíblia não é simplesmente para ficar colocada em cima de um estante, não é para ficar só lá no criado mudo, ou dentro da bolsa, ou dentro do guarda-roupa. A Bíblia é para ser lida. Então valorize a sua Bíblia, porque tem mais de 2.000 povos ainda, 1967 povos, que ainda não tem a Bíblia traduzida na linguagem deles, no dialeto deles. Eu tenho orado incessantemente por isso desde o ano de 2006. E Deus falou que eu vou participar disso. Eu não sei traduzir a Bíblia, mas se Deus falou que eu vou. Amém. Né? Então, enquanto isso, eu venho orando. E peço que a igreja ore. Sempre lembre em oração: Deus, abençoe os meus irmãos que estão sendo perseguidos e que ainda não têm uma Bíblia nas mãos dele. Que essas Bíblias cheguem até lá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos um texto, e esse texto está em Isaías também. E nesse momento aqui em Lucas capítulo 4, Jesus está citando essa passagem de Isaías. E Jesus diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem disse foi Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem é esse Espírito do Senhor? Quem é esse Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que estava desde lá de Gênesis. Quando lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus começou a criar o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo é também aquele que estava quando Deus manda construir o tabernáculo. E aí Deus começa a conversar com Moisés e fala: Moisés, você vai construir o tabernáculo dessa maneira. E ele começa a mostrar para Moisés lá em Êxodo como o tabernáculo era para ser construído. E ali a Bíblia fala que Deus enche, pelo poder do Espírito dele, enche a vida de homens para fazer coisas habilidosas, para fazer artes. O Espírito de Deus estava também lá em Êxodo. O Espírito de Deus é também aquele que estava quando Davi, mesmo lá
O Espírito de Deus estava sobre a vida do rei Saul, e de repente Deus chama Davi e diz que Davi seria o rei de Israel. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava sobre Davi. O Espírito de Deus é aquele também que conduziu a vida dos profetas, aquele que foi levando os profetas a viverem e falarem da parte de Deus. O Espírito de Deus é aquele que habita hoje dentro de nós e que nos dá poder para testemunhar a respeito do Evangelho. O Espírito de Deus, a Bíblia fala, quando Jesus estava com os discípulos, antes de Jesus morrer, Jesus fala com eles lá em João 16, e o culto foi aberto com esse texto. Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Realmente eu vou ser crucificado e eu vou voltar para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. E esse outro Consolador se chama Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai ensinar a vocês toda a verdade. Tudo que você precisa saber a respeito da verdade. Tudo que você precisa saber a respeito da palavra. O Espírito Santo é o melhor professor. Diga assim: o Espírito Santo é o melhor professor. É o melhor professor. Tem professores aqui nessa noite? Tem mais professor aqui? O Espírito Santo é o professor dos professores. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que nos dá a capacidade de compreender as Escrituras, de compreender essa palavra, porque quando a gente lê somente a letra, parece que fica meio confuso. Mas quando a gente lê e pede o Espírito Santo e dá entendimento da sua palavra, ele vai trazendo ao nosso coração o entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que, quando Jesus morreu e ao terceiro dia estava lá no túmulo, a Bíblia fala em Atos, no capítulo 10, que o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Então o Espírito Santo também é o Espírito de ressurreição. Por isso que quando uma pessoa está vivendo de qualquer maneira, vivendo no mundo, e ela não conhece Deus, e aí ela vai e conhece o Evangelho, de repente essa pessoa que estava morta, praticamente morta, surge uma vida de dentro dela. E essa obra só pode ser feita por uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E Deus nos resgatou, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E Ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo fizesse essa obra dentro de nós. O Espírito Santo é uma pessoa. É o único Deus que é assim, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, dentro da Trindade, ele é uma pessoa que se relaciona conosco. É o Espírito Santo também, que a Bíblia diz que intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. A gente não sabe orar direito. E o Espírito Santo pega as nossas orações, conserta as nossas orações e leva diante do Pai. Amém. O Espírito Santo, ele é poderoso para nos ajudar a orar direito. Eu não sei se você já passou por alguma experiência assim. Você quer algo na sua vida, e aí você começa uma oração falando: Deus, eu preciso disso, porque eu quero isso, e porque eu quero isso, e você vai pedindo, e aí você vai orando.
Não sei se vai acontecer isso com você. De repente, no meio da oração, aquilo que era super importante, já não é tão importante mais. Sabe quem consertou essa oração aí? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ajudou Jesus a orar. Porque Jesus, chegou um momento na vida de Jesus que Jesus disse assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus sabia que estava duro demais, pesado demais. E aí o Espírito Santo no coração de Jesus certamente convenceu Jesus de continuar a sua caminhada. Aí Jesus diz assim: Pai, contudo, seja feita a sua vontade. O Espírito Santo é aquele que nos convence. E Ele não nos convence a fazer loucuras. Ele nos convence a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Aleluia. Ele nos convence a viver conforme a palavra diz que temos que viver. O Espírito Santo é uma pessoa fenomenal. O Espírito Santo é doce. O Espírito Santo é educado. Ao mesmo tempo que ele é poder de Deus, ele é educado. O Espírito Santo não é como Satanás, que entra no coração do homem e arromba. O Espírito Santo só entra quando ele é chamado. O Espírito Santo só habita dentro de alguém quando a presença dele tem vida. Satanás não, a Bíblia fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E quem estava sobre Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é também o que Isaías disse lá em Isaías no capítulo 11. A Bíblia fala do Espírito de Deus, Espírito de temor, Espírito de conselho, Espírito de sabedoria, Espírito de fortaleza. O que mais? Vamos lá, Isaías 11, abre sua Bíblia, Isaías 11, versículo 2. Quem achar primeiro pode ler bem alto, com a voz bem bonita aí. Eu sei que você tem. Isaías 11, versículo 2. Pode ler o versículo 1 e o versículo 2, por favor. Porque brota o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de crescimento e de temor do Senhor. Aleluia! Obrigado. A Bíblia está falando aqui sobre o rebento de Jessé. E rebento de Jessé é um dos nomes que deram a Jesus. Ele é o rebento de Jessé. Do rebento de Jessé brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. É o próprio Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, o Espírito do conselho, Espírito de fortaleza, Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Esse Espírito está sobre Jesus. E agora eu posso te dizer, quando você entregou a sua vida para Jesus, nós dizemos como o apóstolo Paulo diz: olha, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, está sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Está sobre ti, está sobre mim, está sobre essas crianças que estão aqui. Já estive em lugares que eu ouvi pessoas dizer: detesto crente. E aí de repente a casa cai, e aí a pessoa correu lá no crente e falou assim: aqui, estou precisando de um conselho. Será porque isso aconteceu? É porque o Espírito de conselho está sobre a vida de todo aquele que está em Cristo. Aleluia! Glória a Deus!
vê isso acontecendo, a gente lembra, está na palavra. E não é porque nós podemos, é porque Cristo está em nós. Aleluia. Não é porque eu sou mais do que aquele que não conhece Jesus. Pelo contrário, eu era tão miserável, tão perdido quanto ele estava. Mas a graça de Jesus me alcançou e também deseja alcançar o coração daquele. E aí a Bíblia vem dizendo que o espírito de conselho, espírito de fortaleza. Que espírito de fortaleza é esse? Na semana passada, no domingo passado, nós recebemos lá na comunidade uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, lá da Síria. Um país passando por guerra, um país que persegue os cristãos. É o 5º país no ranking de perseguição, eles estão em 5º lugar. O país que está em primeiro lugar é a Coreia do Norte. Em 5º lugar está a Síria. E alguns cristãos têm saído da Síria e têm ido para outros países, porque eles estão matando os cristãos que moram na Síria. E essa família veio para o Brasil. E um casal de pastores da igreja metodista abraçou essa família. E eles estão morando perto da casa desses pastores, e a igreja tem caminhado e abraçado essa família. E essa família síria foi lá na igreja, e eles conversam em árabe. E eles conversaram em árabe, uma outra irmã, aí uma das filhas passou para o inglês, e uma irmã da igreja passou para o português. Então a gente ouvia árabe, inglês, português, árabe, inglês, português. E aqueles irmãos, uma semana depois que eles saíram da Síria, a rua que eles moravam foi bombardeada. Sabe aquelas guerras quando a gente liga o Jornal Nacional e a gente vê as guerras acontecendo lá pro lado de Israel, Síria? É disso que nós estamos falando. Hoje, acontecendo hoje. A casa que eles moravam foi bombardeada. Se eles estivessem lá, eles tinham morrido. A rua que eles estavam foi bombardeada. E aí quando essa família chegou lá na igreja, com um sorriso daqui até aqui, e aquilo mexeu comigo. E aí os irmãos lá da comunidade começaram a perguntar para eles: olha, como que vocês louvam a Deus lá na Síria? Aí a esposa, né, da família disse assim: olha, eu estou impressionado com a liberdade que o Brasil tem. Eu estou impressionada como a igreja que pode cantar tão livremente. A gente não conhece isso lá. Porque a gente canta, nosso coração canta, e ao mesmo tempo bate aquele medo, porque a polícia pode estar na porta da igreja, e se eles ouvirem a gente cantar, eles matam a gente. Só porque cantou a respeito de Jesus. Não se pode falar de Jesus lá. Não se pode dizer: eu amo Jesus. A gente estava aqui cantando: Jesus Cristo, eu te amo. Se disser isso lá, vai preso ou morre na hora. Não é uma coisa assim que aconteceu lá atrás, não é hoje. E aí a irmã estava falando: olha, eu estou impressionada com a liberdade que vocês têm de culto no Brasil. Mas aí ela disse o seguinte: mas mesmo sem poder cantar lá, a gente canta por dentro. A gente canta baixinho. E às vezes os cultos deles são bem baixinhos mesmo. Sussurrado. Mas não deixam de amar Jesus. Aleluia. A Bíblia fala do espírito de fortaleza. Quando eu olhava no olho daquela mulher, eu falei: é o espírito de fortaleza na vida dessa mulher. É o espírito de fortaleza na vida desses meninos. Um menino e 2 meninas. É o espírito de fortaleza na vida desse pai. Porque mesmo passando por tantas coisas que já passaram, ele chegava com um sorriso de um lado até o outro. Espírito de fortaleza. É esse espírito que a Bíblia diz que está sobre você também. É esse espírito que te faz passar o dia mal, os dias difíceis, talvez com um familiar internado, talvez um desemprego, alguma coisa, mas está firme, porque
Porque o espírito de fortaleza está aqui dentro. Não quer dizer que nós somos super-heróis. Não é. Mas é a graça de Deus que superabunda sobre nós. Aí a gente vai entender, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Não foi assim que Paulo falou? Quando eu sou fraco, aí eu me sinto forte. Por quê? Espírito de fortaleza. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele nos capacita para vivenciar essas coisas. O Espírito Santo é o melhor amigo que você pode ter. Ninguém pode tirar ele de dentro de você. Ele podia morar em qualquer outro lugar, mas ele escolheu morar dentro de você. Ele podia morar no maior palácio construído, mas ele escolheu morar dentro de você e de mim. Sabe esse espírito que me deixa constrangida? Eu me lembro que eu trabalhava na Unimed, trabalhei quase 5 anos na Unimed. No tempo que eu fazia seminário, eu trabalhava na Unimed. E às vezes eu saía muito cedo de casa e da Unimed mesmo eu já ia direto para o seminário. Então eu levava o meu fichário com a Bíblia, e aí eu entrava no ônibus, e aí do lado do motorista não tem aquele motor, aquele negocinho assim? Eu colocava o meu fichário ali, abria o fichário, e ali eu ia fazendo a minha leitura bíblica até a Unimed, que era quase 1 hora, mais de 1 hora, né? Muito longe. E eu estava ali lendo a Bíblia, e quantas vezes as lágrimas desciam ali dentro do ônibus? E eu ficava em estado assim, encucado. Que Deus é esse? Tão grande como Ele é. Tão poderoso como Ele é. Tão santo como Ele é. Mas é capaz de entrar dentro do ônibus 30, 50 e falar comigo? Não. É desse Deus que nós estamos falando. Aleluia. É desse Espírito Santo que fala com você, talvez lavando seu carro. E de repente você está ali arrumando as coisas na sua casa, o coração enche de alegria e ao mesmo tempo uma vontade de chorar, e você percebe aquela presença tão gostosa. É esse Espírito Santo que nós estamos falando. É esse Espírito Santo que quer relacionar com a gente. E aí Jesus chega lá em Lucas, no capítulo 7, no capítulo 4, e no meio ali de mestres, no meio de doutores da lei, dentro de uma sinagoga, Jesus vira para eles e fala assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus vem dizendo aqui algumas características de quem tem o Espírito do Senhor. Ele diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para. Isso aqui é muito importante. Dentre todas essas coisas que nós falamos, temos a oportunidade de relacionarmos com o Espírito Santo, e Ele é o nosso maior amigo. Mas mais ainda, além dele te encher, dele te renovar, dele te fortalecer, dele te dar conhecimento, sabedoria, inteligência, Ele te ungiu para evangelizar. Aleluia. Quem tem o Espírito do Senhor tem necessidade de evangelizar. Aleluia. Ai, Valéria, mas eu sou tímida. O Espírito Santo vai ajudando a gente até nisso. Não é? Até nisso. Ele te ungiu para evangelizar. Aleluia. O que é evangelizar? Contar as boas novas. Que boas novas são essas? Que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Ele vai voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi Jesus que disse isso. E Ele me ungiu para evangelizar. Evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ou seja, para estar com aqueles que estão com o coração quebrantado. O Espírito do Senhor